Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo, professor de ETEC e FATEC do Centro Paula Souza, e hoje a gente vai falar sobre o processo seletivo das ETECs que chama Vestibulinho ETEC. Nesse ano haverá prova, tá? O processo seletivo vai ser por prova, não é por análise curricular, e as inscrições já foram prorrogadas, então o prazo máximo para você fazer a sua inscrição para participar do vestibulinho da ETEC é até às 15 horas do dia 13 de junho. Preste atenção nisso, eu estou gravando no mês de junho já, então você tem pouco tempo para se inscrever. Eu vou mostrar o site aqui do Vestibulinho ETEC e a gente vai vendo algumas coisas importantes. Primeira coisa que é importantíssimo você saber, este processo seletivo que vai acontecer agora, você se inscreve agora no mês 6, faz a prova no mês 7, ele não serve para ingresso no ensino médio, tá bom? O vestibulinho que a gente tem aqui no segundo semestre de todas as ETECs do estado de São Paulo são somente para o ensino modular, o ensino técnico modular. Não é agora que você vai fazer a prova para entrar no ensino médio da ETEC, tudo bem? Geralmente, essa prova para entrar no ensino médio acontece sempre aos finais de ano, tá bom? Então lá para outubro, mais ou menos em novembro, eu vou fazer um outro vídeo e aí eu aviso para vocês, tá bom? Nesse processo seletivo agora é somente para o ensino técnico modular. E aqui a gente está no site vestibulinhoetec.com.br. É o site, é o único site para você fazer a sua inscrição para estudar gratuitamente nessas escolas técnicas estaduais do estado de São Paulo. ETEC, várias e várias unidades ao longo do estado inteiro, várias na capital e Grande São Paulo, mas também existem várias outras no interior de São Paulo, no litoral. Vale a pena você dar uma conferida, eu vou te mostrar esses detalhes. A primeira coisa que eu acho que é bem importante você saber é em relação aos prazos. Repare aqui em cima que a gente já está num período de inscrição já faz um tempo e o prazo máximo de inscrição é até às 15 horas do dia 13/6. Não perca essa chance. Você precisa se inscrever até esse prazo e pagar o boleto de inscrição. De preferência, o quanto antes. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo na noite do dia 4/6. Se você fizer a inscrição amanhã, no dia 5/6, tente pagar o boleto o quanto antes. Amanhã vai ser domingo, mas na segunda-feira, na terça-feira, não deixe para a última hora para você pagar esse boleto, porque senão pode dar problema na sua inscrição. E quanto antes você finaliza todo esse processo de inscrição, antes as escolas também conseguem saber qual é a demanda. Isso é um dado muito importante. Portanto, se possível, pague aquele boleto de inscrição o quanto antes. Quanto custa esse boleto? R$ 39,00. Esse é o único custo que as ETECs cobram para você estudar nela. Você só é cobrado no momento da inscrição, depois não existe matrícula paga, tudo bem? Você precisa fazer o processo de matrícula se você for aprovado, mas aí não vai pagar nada por isso. Não existe mensalidade, então você vai estudar em uma escola pública, totalmente gratuita e com qualidade, tá bom? Mas eu vou dar uma conferida aqui no calendário, nessa parte aqui de cima do site, calendário. É aqui que você vai saber várias e várias datas importantes. Algumas delas já ficaram para trás, porque eu demorei um pouco para falar aqui com vocês, mas existiu uma etapa que era de redução da taxa de inscrição. Se você acha que R$ 39,00 é um valor muito alto para a sua realidade, saiba que todo ano, bem no começo desses processos do vestibulinho, eles fazem uma inscrição para redução da taxa. Não é uma isenção, mas é uma redução que pode ser de 50%. Isso pode ajudar muitas pessoas. Mas veja se é possível você arcar com esses R$ 39,00, vai ser a única taxa que a ETEC cobra de você. Então, o que eu acho que é muito importante a princípio você saber é aquela data do processo, da inscrição desse processo seletivo até o dia 13 e não é até as 23h59, é até o meio da tarde. Cuidado, tá? Se planeja para fazer antes e pagar o boleto antes do dia 13, isso é muito importante. Depois, uma outra data que é bem importante também é você fazer a sua prova, né? Para isso, você precisa saber onde você vai fazer. Olha só, no dia 30/6, a partir das 15 horas, então acalme-se, não adianta você começar a entrar no site de manhã. Entra lá depois das 15, porque 15 horas às vezes tem muita gente que vai entrar e o site fica lento, congestionado. Então, lá no dia 30/6, ainda esse mês, né, lá no final do mês de junho, entra ali mais ou menos no período da noite, descubra onde você vai fazer a sua prova. Geralmente, mas não é sempre, geralmente você faz a prova do vestibular, você faz o vestibulinho no prédio
de onde você vai estudar. Então, por exemplo, se eu vou estudar na ETEC de São Paulo, via de regra, geralmente você vai fazer a prova no campus da ETEC de São Paulo. Se você vai fazer a prova na ETEC, se você está se inscrevendo para um processo, para fazer um curso na ETEC de Guarulhos, por exemplo, via de regra você vai fazer a prova no prédio deles. Mas se a relação candidato-vaga for muito, muito grande, se o prédio daquela ETEC não comportar a quantidade de inscritos, você pode ser alocado em outra escola, em outro local. Não se preocupe, isso é muito normal, a prova vai ser a mesma de todos os candidatos, tá bom? Então pode acontecer de o seu local de prova não ser a ETEC que você vai estudar, isso é normal e você precisa saber nessa divulgação, tá bom? Não vai chegar a cartinha na sua casa, nem nada assim, você precisa consultar o site, colocar o seu login e senha que você cadastrou no processo de inscrição e aí você consegue saber qual é o endereço, fechado? Outra coisa importante é o dia da prova, veja que durante ali o ano de 2020, 2021, a gente não teve prova, o processo seletivo foi por análise curricular e nós agora voltamos a fazer processo seletivo por prova, a gente chama isso de vestibulinho, ou seja, a inscrição agora para esse vestibulinho, você vai se inscrever, pagou a taxa e tudo mais, você vai precisar fazer uma prova em um domingo, esse domingo é o dia 3/7, tudo bem? Começa a prova 13h30, horário de Brasília, claro, e óbvio que você tem que chegar um pouco antes, porque você precisa mostrar a sua documentação, leve o seu RG, veja no edital tudo que você precisa levar, geralmente é o RG, um documento com prazo de ele tem prazo de validade, né? Então não leve um RG muito, muito antigo, pelo menos ali no máximo 10 anos de idade. Repara, se você for um aluno mais jovem, se está escrito que você é não alfabetizado, isso também é muito ruim. Crie um novo RG, você vai precisar de um CPF, você, aluno ou aluna, na hora da inscrição você vai precisar colocar o seu CPF, tenha isso em mãos, tá bom? Na hora da inscrição e leve o seu RG no dia da prova, que é um domingo, no dia 3/7. Aí depois, no dia 7/7, quase uma semana depois, existe a divulgação dos gabaritos oficiais. É lá que você vai conseguir saber quantas você acertou, quantas você errou e começa a fazer uma previsão, começa a ver os outros candidatos quanto tiraram e assim por diante. Se por um acaso o curso que você está escolhendo precisa de uma prova de aptidão, por exemplo, para aquele curso de canto, dança, regência e teatro, você vai passar por um outro processo seletivo, porque eles consideram como um pré-requisito você ter algumas habilidades, mas, via de regra, os cursos técnicos das ETECs não demandam essa prova de aptidão. São alguns casos isolados específicos, mas, por exemplo, administração, logística, desenvolvimento de sistemas e outros tantos, não é exigido nenhum pré-requisito, você não precisa de uma prova de aptidão, você faz a prova, se por um acaso você tiver na quantidade de vagas possíveis para ingresso, você está dentro e começa a fazer o curso, tá? E aí, que mais? A gente precisa saber quando que será a matrícula. Cuidado com isso, porque o processo de matrícula também foi atualizado, melhorado e agora ele é feito de forma digital. Veja essa opção aqui, esse item. De 19/7 até 21/7, os alunos que forem aprovados, ou seja, o candidato que tentou fazer a prova, fez uma boa pontuação, está entre, por exemplo, os 35, 40 candidatos, depende da ETEC, depende da turma, algumas são um pouco menores, outras maiores, você está convocado para fazer a sua matrícula. Mas veja, o envio da documentação é feito de forma digital, online, pela internet. Você tem que fazer upload daqueles seus arquivos. Cuidado com esse upload, tente fazer uma imagem a mais bonita que você puder. Se puder usar um scanner, use. Se vai tirar uma foto, tire uma foto completa do documento, não deixa nada escapar. Tire frente, tire verso, isso é muito importante, tá bom? Senão a sua matrícula pode ser indeferida, você depois tem um período de recurso, mas evita isso, né? Evita esse desconforto, esse desgaste. Coloque toda a sua documentação em dia, esteja com essa documentação preparada caso você precise fazer a matrícula. Existem outras chamadas, mas a primeira chamada, a lista de convocação ali, a primeira é entre 19/7 e 21/7, ou seja, até o dia 21 você já está dentro se você estiver entre os mais bem colocados daquela prova, tá bom? Se você não chegou lá nos 40 primeiros, por exemplo, 35 primeiros, depende da escola, depende da turma,
Não desanima nesse momento e espera, porque você pode estar numa segunda fila de espera, terceira lista, quarta lista e assim por diante. Esse tipo de coisa acontece. E não desanima se você chegar um pouquinho depois, porque o curso vai começar ainda em julho de 2022. Então, talvez você entre na primeira semana de agosto ou um pouco além. Não desanima, você consegue retomar, você consegue estudar, tá bom? Então, falado isso, já sabemos qual é o preço da inscrição, o custo dessa inscrição, R$ 39,00. Você vai pagar um boleto para isso, não deixe para a última hora, não deixe para o dia 13/6. Fez a inscrição? Tenta pagar o quanto antes, resolve essa situação e depois aguarde o seu local de prova, faça a prova e depois eu espero que você tenha um bom resultado. Se você não sabe onde achar essas ETECs, essas escolas técnicas, aqui no site do Vestibulinho, que eu vou deixar aqui na descrição também, você consegue saber, primeiro, quais são as unidades, quais são as ETECs que estão abrindo vagas para o processo seletivo. Segunda coisa, você consegue saber quais são os cursos que estão abrindo. São vários tipos de curso. Eu espero que algum seja do seu interesse. Eu espero que sim, acho que você vai encontrar ele. E também tem como você saber por cidade, ou seja, eu moro numa cidade específica, o interior aqui de São Paulo. Será que tem uma ETEC perto de mim? Será que tem na minha cidade ou numa cidade próxima? Tudo isso você encontra na parte de baixo desse site do Vestibulinho. Dá uma olhada, ó, eu vou rolar para baixo. Nessa parte aqui existe uma pesquisa por cidade, por unidade, ou seja, o nome da ETEC e por curso, tá bom? Você pode clicar aqui, inclusive no Ver Todos, e aí você consegue saber todos os nomes de unidades de ETECs no estado de São Paulo. Se você souber pelo nome, você consegue procurar por aqui. Por exemplo, a ETEC Parque da Juventude, onde será que está? Você pode ficar dando uma olhadinha aqui, mas se você quiser ser um pouco mais ágil, você pode apertar o Ctrl F nesse site e escrever, por exemplo, Parque Espaço da Juventude. Olha lá quem está aqui. Essa ETEC Parque da Juventude. Aparecem alguns nomes, vamos prestar atenção nisso daqui. Primeira coisa, o que acontece? Uma ETEC pode ter o que a gente chama de classe descentralizada. O que significa isso? A ETEC é um prédio que tem uma administração própria ali, um diretor ou diretora, coordenação pedagógica, coordenadores de curso, só que o prédio dele, ou o prédio da ETEC, é um pouco limitado em termos de tamanho, ele não tem muitas salas, ou eles também querem levar a qualidade da ETEC, levar os professores das ETECs em outros locais que estão ociosos. Por exemplo, uma escola estadual, alguma coisa, ou então um CEL, aquele Centro de Educação da Prefeitura do Estado. É o que acontece aqui, por exemplo, com essa ETEC Parque da Juventude. Ela fica na região ali onde era o Carandiru, mais ou menos zona norte ali de São Paulo, e se você quiser se inscrever para essa ETEC Parque da Juventude, você tem que escolher essa opção aqui, que fica no bairro de Santana, na cidade de São Paulo. Mas existem, essa ETEC também, entre aspas, administra duas extensões. Ela dá cursos específicos em outros locais. Por exemplo, no Colégio Derville Alegrete, também na região ali de Santana, alguns cursos, não todos, e no CEL Jaçanã, no Jardim Guapira, também em São Paulo, você pode ser aluno de ETEC estando nessa extensão. A qualidade das aulas, o currículo, o diploma é idêntico à das ETECs, mas você só não vai estudar naquele prédio de ETEC, mas costuma funcionar muito bem. Tem várias boas opções, eu mesmo sou professor atualmente da ETEC de São Paulo e da ETEC de Guarulhos, tá? E FATEC é um outro vídeo que eu falo depois. Mas se você quiser alguma aqui, dá uma boa olhada, todos os nomes ali, vê se você reconhece algum, se você conhece algum colega, algum parente que falou, eu estudei na ETEC não sei o que, você pode procurar ela e clica nela para saber quais são os cursos que eles estão ofertando agora nesse semestre, tá bom? Uma outra opção é você dar uma olhada aqui por cursos. O curso também é uma coisa muito importante, muito interessante que você saiba, que você faça a inscrição no curso mais adequado, a modalidade mais adequada para o seu interesse. Vou dar o exemplo falando aqui no curso de desenvolvimento de sistemas, que é o curso que eu dou aula. O que você precisa saber aqui? Dei um zoom para ficar bem claro. Olha aqui a quantidade de cursos de desenvolvimento de sistemas. Veja bem, se você nunca estudou na ETEC, você está querendo começar agora o curso do zero, a opção que você vai escolher, tem algumas, essa daqui, desenvolvimento de sistemas.
ou esta daqui, desenvolvimento de sistemas com até 20% online, eu vou explicar sobre isso, ou até uma terceira modalidade, que é o curso EAD online, curso de educação à distância 100% online. Vamos entender cada um desses três. Dependendo da unidade, ou seja, dependendo da ETEC que você vai estudar, o curso é 100% presencial, ou seja, de segunda a sexta. Se for o período noturno, mas geralmente começa às 19 horas, pode ir até perto das 11 horas. Você vai ficar lá estudando em sala de aula e em laboratório 100% do tempo presencial, tudo bem? É o método mais tradicional, o método clássico ali de estudo, tudo bem? Existe um outro tipo de curso que tem a mesma grade curricular, tudo bem? A mesma matriz curricular de desenvolvimento de sistemas, mesmo nome de matéria, basicamente a mesma carga horária, mesma qualidade, só que 20% das aulas, 20% da disciplina, né, das matérias, vamos dizer assim, são online do tipo EAD. Não é uma aula síncrona, não é uma aula no Teams ou algo do tipo, ela é EAD, ela tem um formato EAD, ou seja, existe um professor responsável por aquela matéria, existe um material para você estudar, mas você não tem que estar logado, você não está em sala de aula ao mesmo tempo desses professores dessas matérias específicas, tá bom? Geralmente, a cada semestre, 2 matérias por semestre são ofertadas desse tipo EAD. O resto é de segunda a sexta, horário normal de aula. Tudo bem? Então, considerando que a maioria dos cursos técnicos, por exemplo, esse de desenvolvimento de sistemas, são 3 semestres, a cada semestre, 2 disciplinas, 2 componentes curriculares são EAD. É uma outra forma de estudar. Você não vai ter professor falando com você, não vai ter videochamada, não vai ter sala de aula. Você estuda no seu ritmo, mas tem que cumprir atividades praticamente semanais, tudo bem? Não ache que é mais fácil só por conta disso, mas eu acho que é uma forma um pouco mais moderna de se estudar algumas matérias, por exemplo, linguagem, trabalho e tecnologia, que é basicamente um português, temos o inglês, tem matéria de ética. Esse tipo de matéria geralmente é ofertado de forma EAD nesse curso que tem até os 20% online. A ETEC de Guarulhos opta por esses cursos no período da noite. Então, se você for, por exemplo, de Guarulhos ou região, você pode ter o curso de administração com 20% online, desenvolvimento de sistemas com 20% online. Essas são hoje as 2 opções de cursos noturnos da ETEC. Outras têm também esse curso, a gente pode clicar aqui numa delas e ver. Mas eu vou te falar dessa última modalidade aqui, que é o EAD. Esse é o curso que você procura se você não tem interesse ou disponibilidade de frequentar uma escola de segunda a sexta, sempre no mesmo horário. O curso que está escrito como EAD é aquele curso 100% presencial. Claro que você vai ter talvez um ou outro encontro presencial, tá? Esse curso, eu não sei se eu falei corretamente, ele é 100% EAD, certo? 100% remoto, não é videoaula nem nada assim, o material tá lá, você estuda, pode tirar dúvida em um fórum com o tutor e assim por diante, você faz uma ou outra atividade presencial, faz uma ou outra prova em algum polo presencial que a escola disponibiliza, mas o curso inteiro você vai fazer remoto, longe da escola. Você não tem que marcar horário, você não recebe presença ou falta. É um curso muito mais flexível, talvez seja interessante para você essa modalidade. Entenda que os outros cursos, mesmo a gente passou já por um momento aí difícil, né? Mas hoje os cursos são presenciais via de regra. Tem aquele que é 20% online, mas não é aula no Teams, não é aula síncrona. E esse que está escrito EAD, ele é 100% EAD com um ou outro encontro, tá bom? Às vezes pode acontecer de você fazer um curso que tem sempre terça e quinta, por exemplo, ou outro que tem encontros aos sábados. São algumas modalidades um pouco diferentes, mas essa é, via de regra, as opções. Os demais aqui, quando ele fala vagas remanescentes, é uma outra modalidade de ingresso, na verdade. Você vai fazer a prova do processo seletivo, lá o vestibulinho, só que você não vai entrar no primeiro semestre, você poderia até entrar no segundo semestre, se sobrar alguma vaga ali na turma, mas você tem que demonstrar algumas competências. Depois você lê melhorzinho. Se você está querendo aprender do zero algum curso, administração, contabilidade, desenvolvimento de sistemas, logística, edificações ou algum outro,
Se você não conhece a área, comece do começo, com certeza. Agora, se você já teve práticas profissionais, muitas experiências que não foram teóricas, não foram de sala de aula, mas você consegue comprovar que houve tempo de trabalho nessa área. Se você conseguir comprovar saberes, é possível que você possa começar no segundo semestre, mas isso é um caso específico. Veja direitinho todas as regras, entre em contato com a secretaria da unidade que você quer estudar para ver se há essa modalidade, como que funciona basicamente o processo, conversa com eles, tá bom? Mas basicamente esses são os cursos. Eu inclusive vou clicar nessa opção que é com 20% online para a gente ver alguns detalhes. Todo curso, o Centro Paula Souza fala do que se trata. Então, o desenvolvimento de sistemas, por exemplo, é um curso que vai preparar um profissional. Todos os cursos técnicos preparam para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. Prepara você com conhecimentos um pouco teóricos, mas principalmente conceitos práticos para conseguir trabalhar no mercado, tá bom? Então, basicamente, o desenvolvimento de sistemas vai preparar o aluno ou a aluna para o desenvolvimento, para a programação de programas de computador, websites, aplicativos móveis e outras coisas afins, tá? Eu vou gravar um vídeo depois destrinchando cada detalhe desse curso, semestre por semestre, matéria por matéria. Eu vou falar para você do que se trata, mas isso é papo para um outro vídeo. Aqui ele vai mostrar os pré-requisitos, eu já vou falar isso de forma geral, não importa se é só de desenvolvimento de sistemas, administração ou o que for, como a gente está falando de um curso que é modular, de nível técnico, o pré-requisito de entrada não tem a ver com idade mínima, mas tem a ver com grau de instrução. Então é importante você saber o seguinte: para você entrar no curso da ETEC, no período do ensino técnico modular, a gente não está falando de ensino médio na ETEC, tá bom? Mas para entrar, fazer um curso técnico na ETEC, você tem que estar matriculado ou matriculada no segundo ano do ensino médio ou no terceiro, tá bom? Se você, hoje, 2022, está no primeiro ano do ensino médio ainda, você também pode prestar agora esse curso? Não, agora não. Na verdade, você até pode fazer a prova, mas você não vai conseguir fazer a matrícula. Se você estiver no primeiro ano do ensino médio agora, primeiro semestre de 2022, mesmo se você for aprovado ou aprovada, você não vai conseguir fazer a matrícula. Então, toma cuidado, tá bom? Você pode fazer para treinar, para ver como é que é, para se preparar. Até o pessoal que está agora no 9º ano do ensino fundamental e almeja fazer o ensino médio, né? O médio integrado ou o que for em 2023, nada vai impedir você de fazer essa prova. Mas, mesmo se você tiver uma pontuação muito boa, você não vai conseguir fazer a matrícula. Por quê? Porque no momento da matrícula, você tem que estar matriculado ou matriculada no segundo ou terceiro ano do ensino médio, tá bom? Por exemplo, no outro processo seletivo que a gente vai ter esse ano, lá para outubro, novembro, se você hoje estiver no primeiro ano do ensino médio, você pode fazer a inscrição, pode fazer a prova e se você mandar bem, você pode entrar no ensino técnico em 2023. Por quê? Porque no momento da matrícula, lá em 2023, espera-se que você tenha passado, né, do primeiro ano para o segundo e aí você pode estudar no técnico da ETEC, tá bom? Que mais que é importante? Aqui tem umas outras informações sobre o pessoal que fez o Enseja, né, aquela parte de educação de jovens e adultos, a parte do Enem, mas o pré-requisito é você fazer a inscrição, pagar a inscrição, fazer a prova, estar bem colocado no resultado dessa prova e no momento da matrícula, que ainda é esse ano, né, em julho, você estar no segundo ou terceiro ano do ensino médio, pelo menos. Claro, se você já terminou o ensino médio, maravilha também, né? O ensino técnico modular é para o pessoal mais jovem, por exemplo, segundo ou terceiro ano do ensino médio, ou para quem já passou dos 20, dos 30, dos 40, não há pré-requisito, não há limite de idade, tá bom? A gente aceita todos, passou na prova, você vai ser muito bem recebido e muito bem recebida. E aqui a gente tem alguns exemplos de escolas que oferecem esse curso de desenvolvimento de sistemas com 20% da carga online EAD. ETEC de Guarulhos é uma, a ETEC de Santana de Parnaíba, aquela que fica no centro da cidade, é uma outra, e na cidade de São Paulo tem essas duas unidades. Aí você pode pensar, poxa, mas meu amigo faz desenvolvimento de sistemas na ETEC e tal e não está aparecendo esse nome aqui.
Provavelmente porque ele faz o curso técnico de desenvolvimento de sistemas tradicional, aquele que é de segunda a sexta, 100% das aulas são presenciais. Para saber isso, é só você voltar lá no site da ETEC, vir aqui em cursos ou então ver todos. Vamos lá no curso de novo, desenvolvimento de sistemas. Lembra, aquele mais tradicional é este daqui, desenvolvimento de sistemas. E aqui você vai ver todas as unidades que oferecem esse curso. São várias, veja qual é a mais perto da sua casa, gente. Se você quiser estudar desenvolvimento de sistemas, o currículo é idêntico para todas as ETECs. Todas recebem um documento formal ali do Centro Paula Souza, que é o órgão que administra as ETECs e FATECs, e lá está escrito em linhas gerais tudo que cada matéria tem que ter. Os nomes são os mesmos, os tópicos são os mesmos, vai da coordenação e dos professores escolher talvez uma ou outra tecnologia, uma linguagem, uma ênfase maior, mas todas têm o mesmo currículo, tá? Escolha qual é a mais perto da sua casa ou mais perto do seu trabalho para ter um deslocamento mais facilitado, tá bom? Não adianta você morar, por exemplo, em São Paulo, na Zona Norte, e vai estudar lá na Zona Sul. Você gasta muito tempo nisso e isso vai te desmotivando, vai te cansando, tá bom? E aí, para já ir finalizando esse nosso vídeo, como é que a gente se inscreve, né? Você vem aqui no botão inscrever-se, se você tiver no curso, né? Mas se você tiver aqui na página principal do vestibulinho, vestibulinhoetec.com.br, você pode clicar aqui em iniciar inscrição. É importante que você saiba também que alunos que o sistema fala com essas palavras, né? Afrodescendente, se fosse um órgão federal ele falaria pretos e pardos, né? Você tem acréscimo de nota, isso pode ser algo muito importante para você. Use esse benefício a seu favor se você é considerado dessa categoria, né? Dessa pontuação acrescida que eles te dão. Use esse benefício, isso pode ser importante para você. 3% da nota é acrescida. Se você foi aluno ou aluna do ensino fundamental em escola pública, você também pode ter uma pontuação acrescida, mas se você optar por esse acréscimo, você tem que comprovar isso de forma documental, com o seu diploma lá do ensino fundamental, por exemplo, todos os registros, assinaturas e assim por diante. Tudo bem? Então, ó, no momento da inscrição, você vai colocar o nome completo, o CPF. Presta atenção, gente, aqui está escrito CPF do candidato. Se por um acaso é um pai, a mãe responsável que está fazendo a inscrição pelo filho, pelo sobrinho ou o que for, neste momento você precisa colocar o CPF de quem vai estudar na ETEC, tudo bem? Não é para colocar o CPF do pai, da mãe ou do que for, é o nome do candidato a fazer o curso, é o CPF do candidato a fazer o curso, tá bom? Coloque um e-mail que você se recorde, coloque uma senha que você também se recorda, tá bom? Usa uma senha, não quer dizer que seja fácil, mas assim, que pelo menos você lembre, tá bom? Isso é muito importante. Depois, de preencher tudo, você vai para as próximas etapas. Veja que vai chegar uma hora que você vai precisar escolher qual é o curso, tá, que você está querendo, e a unidade. Veja direitinho, escolha ali com atenção para você não escolher errado. Poxa, eu queria estudar, por exemplo, na ETEC de Guarulhos, mas acabei escolhendo a extensão da ETEC de Guarulhos, que não é o prédio ali que fica na região do SECAP, por exemplo, e assim por diante, tá? Escolha direito o curso, leia a descrição dos cursos para você não se perder e saiba que existem alguns cursos que são 100% presenciais, outros que têm uma carga EAD, você tem que estudar em casa, no teu ritmo, mas toma cuidado para cumprir certinho as exigências, ou você tem a modalidade 100% EAD, que não necessariamente é videoaula, tá? Depois você vai colocar outros dados pessoais, aqui ó, pontuação acrescida, que você vai colocar aqueles... se por um acaso você foi aluno do Ensino Fundamental 2 em escola pública e se você é afrodescendente, tá bom? Ou um ou outro ou os dois, tá? Se você for só afrodescendente, você tem 3% de acréscimo. Se você estudou na escola pública, no Ensino Fundamental 2, você tem 10% de acréscimo. Se você tiver essas duas condições, você tem 13% de desconto. Use isso a seu favor, porque é algo que
é muito útil, tá? Usa isso porque depois você vai conseguir uma pontuação a mais, você fica um pouco mais para cima na lista, isso pode ser importante. Você vai fazer algumas confirmações, preencher um questionário socioeconômico, só para indicar ali mais ou menos qual que é a sua realidade econômica, se você fez isso ou aquilo, grau de instrução e assim por diante, é mais algo estatístico, tá? Aí vem a área do pagamento, que você vai gerar o seu boleto, não necessariamente você precisa pagar neste momento, mas vai ser gerado um boleto, pague ele quanto você puder, tá? O mais rápido possível, porque isso já ajuda muito as escolas. E aí depois vem a conclusão. Fique de olho no local de prova, vá para o local de prova com antecedência, chegue no horário, chegue preparado ou preparada, faça sua prova com muita boa vontade, muito carinho e espero que você consiga. Você tem aqui no site do Vestibulinho alguns exemplos de provas anteriores, isso pode ser muito interessante para você. Não quer dizer que a prova vai ser igual, é evidente que não, mas se você quiser matar a curiosidade para saber, poxa, quantas questões são? O que é cobrado? Qual o nível de exigência? Poxa, o nível de exigência é o nível fundamental 2. Tipo, nono ano do ensino fundamental. É mais ou menos isso. Mas você pode vir aqui embaixo, ó, provas e gabaritos. Existe aqui uma listagem completa de todas as provas que foram feitas, pelo menos nos últimos tempos, né? Veja que tem aqui desde 2013 e veja que por ano a gente costumava fazer 2 desses processos, né? 2 provas. A gente teve um gap ali em 2019 a gente chegou a fazer, 2020 a gente teve o primeiro semestre, a partir do segundo semestre foi por análise curricular, né, do histórico escolar, 2021 também não teve prova e agora a gente vai voltar a fazer de novo. Mas ó, o primeiro semestre de 2020 você consegue pegar a prova e o gabarito, ou seja, as respostas. É muito interessante você ver qual é o formato da prova, como que ele quer que você responda e questões básicas assim de português, um pouco de matemática, de lógica, um pouquinho de ciências ali, física, um pouquinho de química, mas é uma coisa bem de você interpretar texto, tá bom? Eu acho que você consegue e na dúvida tente, faça ali, porque às vezes você nem sabe do seu potencial, da sua capacidade. Eu espero muito que você seja um aluno nosso aqui da Zetex e que você se capacite muito, tá? Fica aqui o local para você também tirar alguma dúvida, deixe nos comentários, escreve qual que é o curso que você está pretendendo fazer, qual é a unidade que você está querendo. Se você tem alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu vou responder ou então vou repassar para uma secretaria que vai poder responder melhor você, tá bom? Um abraço e boa sorte na prova. Tchau, tchau.